Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu me chamo Luana, sou professora microbiologista e hoje nós vamos nós vamos resolver uma questão do Enem, uma vez que as provas estão chegando, então eu imagino que você já está revisando as questões que já caíram em outros anos e hoje não vai ser diferente. Então, lembrando que o enfoque aqui é trabalhar as questões que caíram no Enem com o tema de microbiologia. Então, pegue seu caderno e vamos estudar um pouquinho esse tema. Bom, já está aparecendo a questão aí para vocês. Nós vamos começar com essa questão que caiu ano passado, né, no Enem de 2022. E é uma questão que, apesar de o tema, né, parecer bastante complexo, mas o tema antimicrobianos, ela não é uma questão, não é um tema que cai com pouca frequência, tá? Então, é bom que você esteja revisando, porque volta e meia ele pode aparecer não só no Enem, mas em outros vestibulares também. Então, vamos ler a questão e em seguida vamos tentar resolver. Antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm capacidade de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano. Então, nesse quadro, ele trouxe 5 antimicrobianos, tá? Então, quando a gente fala antimicrobiano, a gente não está falando de antibiótico somente, tá? Antimicrobiano é qualquer substância, como ele está falando aqui, que tem o poder de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. Então, inclui aí os antifúngicos, os antibióticos, tá? Os antiparasitários. Nesse caso, ele deu enfoque apenas em um antimicrobiano, que nesse caso, ele vai perguntar aqui embaixo, né? Vamos ver o comando da questão. Ele fala o seguinte: qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo? Então, desses 5 antimicrobianos hipotéticos, você vai ter que analisar e escolher um cujo mecanismo de ação não vai interferir no metabolismo das bactérias que existem no nosso corpo. Então, não sei se vocês sabem, mas nós somos inteiramente colonizados por diferentes micro-organismos, na sua maioria bactérias, mas existem fungos também pertencentes à microbiota, e eles são micro-organismos do bem, micro-organismos que nos ajudam a manter ali o equilíbrio em determinados locais do nosso corpo, tá? Obviamente, nem todos os locais possuem micro-organismos, mas quando esses sítios anatômicos eles são colonizados, nós temos um benefício ali, lógico, quando tudo está em equilíbrio. Então, nesse caso, a questão pede que dentre esses 5 antimicrobianos, você escolha um com ação antifúngica, e esse mecanismo ele não pode afetar, esse antimicrobiano que você escolher não pode afetar as bactérias do corpo. Logo, então, a gente vai ter que procurar, ou vai ter que pensar em alguma estratégia que esse antimicrobiano vai ter, que não vai interferir no metabolismo bacteriano. Então, vamos analisar um a um aqui. Vamos ver o antimicrobiano 1. A ação dele, essa substância ela vai se ligar aos ribossomos e, consequentemente, vai impedir a síntese proteica. Ora, os ribossomos não são estruturas exclusivas de fungos. Eles também existem nas bactérias. Apesar de haver ligeiras diferenças ali, mas como o texto ele não fala especificamente qual o tipo de ribossomo, então a gente considera qualquer ribossomo, seja ele de uma célula eucarionte ou uma célula procarionte. Então, esse antimicrobiano aqui não pode ser usado, porque da mesma forma que existe ribossomo nas células fúngicas, também vai haver ribossomo nas células bacterianas, e isso vai interferir também na microbiota, que é o que a gente não quer. Então, não pode ser a letra A. Segundo antimicrobiano, une-se aos microtúbulos, e daí a gente vai precisar, sabe o que? Relembrar algumas estruturas que estão presentes tanto na célula eucarionte quanto na célula procarionte. Então, eu trouxe 2 imagens para mostrar aqui, para relembrar quais são as organelas membranosas e quais são as estruturas presentes na célula eucarionte que não vão estar presentes na célula procarionte, tá? Então, como eu falei, os ribossomos, eles estão presentes tanto na procarionte quanto na eucarionte. Aqui é uma célula animal, tá? Mas, lógico que a célula fúngica, apesar de ser célula eucarionte, ela tem mais diferenças, mas isso é um padrão só para vocês lembrarem. E aí, ele fala aqui no slide anterior que o antimicrobiano 2 vai se unir aos microtúbulos. Então,
Os microtúbulos, eles são estruturas presentes apenas nas células eucariontes, como vocês podem ver aqui. Os microtúbulos, eles não estão presentes na célula procarionte. Logo, né, por uma lógica, se a pessoa vai tomar um antimicrobiano cuja ação se dará impedindo ali a ação dos microtúbulos, obviamente que isso só vai interferir nas células que possuem microtúbulos, que não é o caso das células procariontes, tá? Então, nesse caso, a gente fica como resposta correta a letra B, que seria o antimicrobiano hipotético 2. Por que não pode ser a letra C, tá? Quando ele fala aqui, une-se aos fosfolipídios da membrana plasmática. Membrana plasmática é a mesma situação que eu expliquei em relação aos ribossomos. A membrana plasmática, aquela bicamada lipídica, ela é uma estrutura presente tanto na célula eucarionte quanto na célula procarionte. Logo, se você tem um fármaco que vai agir sobre a membrana plasmática, sobre os fosfolipídios da membrana plasmática, ele vai agir indistintivamente entre um e outro, tá? Ele não vai fazer distinção, vai ter ação sobre os dois. Então, não pode ser o antimicrobiano número 3, também não pode ser o 4 e 5, porque tanto o fungo quanto a bactéria, eles têm mecanismos para a produção do DNA, né, no caso ali para a sua replicação e para a síntese de RNA, tá? Então, mesmo usando o antimicrobiano 4 e o 5, você vai ter ação sobre o fungo, mas por serem mecanismos presentes também nas bactérias, você vai acabar interferindo e afetando as bactérias do corpo, que é o que a questão pede que você não faça, tá? É um que não afete a microbiota normal. Logo, a nossa resposta correta vai ser a letra B, antimicrobiano 2, porque os microtúbulos são estruturas presentes apenas, nesse caso aqui, nos fungos, que são células eucariontes, e não são estruturas presentes nas células procariontes, nas bactérias da microbiota normal do corpo, tá? Então, os centríolos, eles são aquelas estruturas, centríolos, microtúbulos, que vão se posicionar, né, de maneira bem resumida, vão se posicionar ali no centro da célula no momento da divisão celular, e esse posicionamento vai permitir uma separação correta das cromátides e cada um para o seu lado correto, ok? Então, nas células bacterianas, nós não temos essa necessidade, essas estruturas elas não existem. Logo, o antimicrobiano escolhido com ação antifúngica, sem afetar as bactérias do corpo, seria o hipotético de número 2, ok? Qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários e se preparem para as próximas questões. Um abraço.